Graça e paz, pessoal. Olha eu de volta aqui com mais um episódio do nosso IBRP Cast. Sejam todos muito bem-vindos para mais um bate-papo, mais uma conversa. E hoje vai ser uma conversa um pouco mais descontraída. A gente trouxe o nosso pastor Jefferson novamente aqui de volta. Estamos aí, pessoal. Seja bem-vindo novamente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre me converti, e agora? Né? O pastor hoje, a gente tava conversando aqui em off, ele tá doido para fazer corte. Hoje é o dia do pastor fazer corte, então o papo vai ser bem descontraído, bem legal, né? E já aproveita, pega esse vídeo, manda pra família, manda nos grupos de WhatsApp, para todo mundo acompanhar e ficar por dentro do que a gente vai falar. E aí, então, pastor, tudo bem com o senhor? Tudo em Tudo paz? bem, tudo bem. Tudo Tudo certo? jóia. Show, Tudo jóia. show. A gente tá aqui hoje para tentar ajudar as pessoas, né? Se Certo. converteu e Certo. agora faz o quê? Até porque já passamos por esse momento, né? Já passamos. Quantos anos que você nem lembra mais? Convertido de verdade? É. Depois dos 16. Ah. Eu sou ruim de conta. Agora eu tenho 27. Faz pouquinho tempo. Pouco tempo. Mas tá bom. Mas é um desafio, né? Sim, sim. Você tá perdidão lá, chegou na igreja, aí o pastor normalmente fala, quem quer se converter? Levanta a mão. Uhum. Aí você se converte. E eu sinto, pastor, que na hora, nesse momento do apelo, né, que a gente chama, muitas vezes, cara, eu fico tentando me colocar no lugar dessa pessoa. Por quê? Porque precisa ser muito claro o convite, sabe? E às vezes a gente se depara com algumas... E eu fico olhando assim, eu falo, cara, será que está sendo claro para a pessoa? A pessoa está entendendo realmente qual que é o convite, né? O convite que estão fazendo para ela. Você se preocupa um pouco com isso? Ou, apesar que depois de tanto tempo, né? Eu acho que já fica mais natural, né? Esse convite, não? Eu me preocupo e acredito que a gente tem que entender que convite é esse. Uhum. Quando se faz um convite para alguém entregar a vida a Jesus, começar uma caminhada com Jesus, você não está convidando a pessoa para participar de uma igreja. Uhum. Porque algumas pessoas acham que o convite ou o apelo que algumas igrejas chamam venha fazer parte da nossa igreja. Não. O convite é pro pecador reconhecer o seu pecado e entender que ele precisa de um salvador. A igreja entra na assistência desse novo caminhar. Tá. Entende? Uhum. Então, assim, tanto é que tem gente que está preocupada. Quando eu faço, por exemplo, o convite na igreja para a pessoa se converter, pouco me importa se ela vai para a Assembleia, para Batista, para a congregação. Essa não é a minha preocupação. Uhum. Minha preocupação é, se reconhece que você é pecador e reconhece que você precisa de ajuda, então você vai dar, na nossa igreja, por exemplo, dá um sinal com a sua mão, nós vamos orar por você. Uhum. Ou vem na frente, nós vamos orar. A ideia é a pessoa entender que o convite é para caminhar com Jesus. Uhum. Aí, né, a igreja ajuda. Isso. Ou atrapalha. Mas vamos lá. Se fosse pra você, sei lá, tipo, elencar aí, a pessoa, putz, eu acabei de aceitar Jesus e quero começar realmente a caminhar e tudo mais. Se fosse pra você passar meio que um passo a passo aí, dos primeiros passos dessa pessoa, o que você daria aí de sentido pra ela? Ó, segue por aqui, segue esses passos e tal. O que a gente poderia falar aí? Primeiro que é tudo muito novo. Uhum. Né? Qualquer lugar que você chega, que você não tem conhecimento de como funciona, a não ser alguém que a mãe já é cristã, Assim. aí já tem um familiar lá, já frequenta, tem gente que já frequenta a igreja e aí decide pegar firme depois. Mas tem gente que não conhece. É procurar sempre ajuda. É procurar... Sempre a igreja tem um obreiro, tem um voluntário, tem, né, um líder. Uhum. É procurar essa pessoa que está ali e falar assim, ó, me converti agora, como é que eu faço para caminhar? As igrejas têm as suas frentes. Uhum. Algumas igrejas têm escola dominical, algumas igrejas têm grupos de homens, mulheres, jovens, algumas igrejas têm célula, grupo pequeno, culto no lar. As igrejas, elas sempre vai ter um espaço ali para você dar os primeiros passos. Uhum. Tem que ser sinalizado. Ó, eu quero caminhar com vocês agora, o que eu faço? Uhum. E aí a gente, nossa igreja tem um sistema, tem igrejas que mudam isso, né? Tem igrejas que, por exemplo, tem grupo de estudo, a pessoa vai na sua casa te ensinar os primeiros passos da fé ali.
Então, acho que depende muito da igreja, mas tem que Aham, procurar ajuda, você tem que aham. sinalizar isso. Eu tenho observado, pastor, a nossa igreja tem chegado muita gente nova, né? Tem se convertido bastante pessoas, graças a Deus por isso. É, e aí, para quem tá chegando e tudo, qual que seria ali, qual que é a sequência ali dentro da nossa igreja, né? Como que é essa sequência de quem se converte ali? Qual que é o caminho que ela vai seguir quando ela realmente toma essa decisão? A nossa igreja trabalha hoje com grupos pequenos, né? Que a gente chama de C. Algumas igrejas chamam de célula e tal. E o que é isso? É o primeiro passo para a pessoa ingressar ali. Porque nesse grupo ela vai poder falar, ela vai ser assistida, alguém vai orar por ela, vai tirar as dúvidas. Uhum. O culto de domingo, apesar de ele ser uma bênção, ele é insuficiente para que, que a pessoa seja bem assistida, né? É insuficiente, porque termina o culto, Aham. todo mundo vai para sua casa, acabou. Então, nossa igreja tem trabalho de igreja em casa, que é o primeiro passo. A pessoa tem desejo de ser pastor, começa pelo trabalho de igreja em casa. Tem vontade de ser ministro, começa pela igreja em casa. Tem vontade de ser músico na igreja, tudo começa pelo trabalho de igreja em casa. A nossa comunidade, inclusive a gente estava falando sobre isso daqui, antes de a gente, né, entrar no ar aqui e tal, ela é uma comunidade que as pessoas participam do corpo da igreja. A nossa igreja hoje não é uma igreja que oferece serviços, não é? Ah, sim. Onde as pessoas, elas, como foi, a gente estava conversando aqui, onde as pessoas são clientes da igreja. Não, a igreja, ela é participativa. Você não está vindo para a igreja para ser um cliente, você está vindo para a igreja para ser um cristão. Uhum. Então, você vai fazer parte da comunidade. Eu tenho até membros que só vai para a igreja no domingo, mas não é o nosso foco. Aham. A pessoa que só vai ali no domingo e não tem participação com a igreja, ela a gente não acompanha a mudança de vida dela, a gente não sabe se essa pessoa se tornou um filho melhor, um marido melhor, entende? Então, assim, tem que ingressar. Então, o primeiro passo da nossa igreja, grupo de igreja em casa. Segundo passo, a pessoa tem uma desenvoltura para uma área da igreja, aí tem os ministérios. Ministério infantil, ministério de homens, de mulheres, de jovens. A pessoa tem uma desenvoltura para pregação, ou para liderança. Aí a gente tem um trabalho específico que não é o trabalho de domingo e nem é o trabalho nas casas. Aham. É um trabalho de segunda-feira que a gente tem na igreja, que é instrução para os líderes. E aí a pessoa vai ali, né? Também, eu também não entendo que a igreja seja uma carreira. Né? Aham. Né? É, né? Tem gente, não, eu quero um Começo cargo, aqui, né? mas. Não, não é isso. Cada pessoa tem um chamado. Às vezes sua área é comunicação, tem alguém que é tecnologia, como o pessoal que ajuda a gente aqui no Aham. podcast. Aí tem alguém lá que é da mídia, aí tem alguém que tem desenvoltura para cuidar de criança. Você E no final. já trabalhou com crianças? Já cuidou de crianças na Não, igreja? Deus me livre. Tá vendo? Não Deus é me... seu chamado. Esse aí Não, vai não, lá, não. você vai ser expulso. Não, não dá não. Eu tenho uma em casa, já. Ó, já tô sem cabelo. Imagina cuidando de um monte, que não é minha ainda. Tô fora. Caramba, fugiu o que eu ia falar aqui. É porque eu Você te tava. cortei. Você me cortou. Mas não tem Você me problema, não. Você cortou. vai lembrar. Vou lembrar. Mas é essa questão mesmo de a gente entender que tem que ir degrau por degrau, Uhum. entende? Entendendo que agora, a Bíblia fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu não sei se você já teve oportunidade assim, já passou por isso, que é uma situação chata, mas, por exemplo, eu operei o joelho. Uhum. E é incrível, cara, que você tem que aprender a andar novamente. Eu acho que o novo convertido é muito isso. Ele está aprendendo a andar. E é Certo. uma dificuldade que o que para você é muito fácil, Aham. para quem está chegando é muito difícil. Então, a gente tá tentando melhorar isso na igreja, ser claro com quem está chegando agora. E outra coisa, tem gente que está indo na igreja, frequenta a igreja, mas não quer ser cristão. Ele não quer ser crente. Ele não quer ser evangélico. Ele Uhum. vai, ele gosta da música, ele gosta da palavra e tem que ser respeitado também. Uhum. Então, a gente tem que entender. E a conversão também não é levantar a mão. Na minha opinião pessoal, conversão é um processo. Tá. Nós estamos em processo de conversão. Entende? Então, Uhum. assim, você tá no caminho errado aqui, você quer voltar. Você não faz uma curva com o carro assim, de vez. Você vai pegar um retorno e ali você começa, né, se converter Uhum. para outra direção. Então, todos nós estamos nos convertendo. Então, precisa de ajuda. Você tá ali meio. Naquele momento ele está meio que reconhecendo, né? Diante da igreja e tudo mais. Mas não é que orou, mudou, né? É um
Processo. paulatinamente. E assim, algumas pessoas... o cara que usava droga. Tem gente que para no dia que ele levantou a mão lá. Aham. Tem gente que vai parando aos poucos. Uhum. De fumar. Mesma coisa. Conheço pessoa que entrou na igreja, levantou a mão, jogou o cigarro fora e não fumou mais. E eu conheço pessoas que fumou até o dia do batismo. Nossa. Então, assim, que é um outro passo, né? Uhum. Aí, primeiro você se decide no seu coração e depois se batiza. Batismo, em qualquer religião, é rito de entrada. O batismo, ele serve para dizer, a partir de hoje, eu faço parte desse grupo. Tá. Então, aí a gente tem o batismo, que é uma prova pública que a pessoa se converteu. Uhum. Então, se a pessoa se converteu e não se batizou, tem algum problema aí. Por que você não se batizou? Porque o batismo é a prova pública da sua conversão. Uhum. Então, pode ser que a pessoa também tenha que entender isso. Certo, certo. Agora, continuando aí nessa questão aí de, putz, me converti agora e tal, trazendo, né, um pouco para o nosso contexto, para a nossa igreja, né, que é o que a gente tem de experiência. Como eu comentei, né, eu pelo menos tenho percebido, né, nos últimos tempos tem chegado bastante gente nova e tudo. Você tem uma noção, assim, você como pastor, porque é aquela coisa, né, você falou, aí a pessoa vir no culto de domingo não tem como ser assistida como precisa. Por isso que tem, né, o trabalho de igreja em casa e tudo mais. Então, são vários grupos, né, são vários trabalhos de igreja em casa, cada grupo ali e tal, se conhecendo e tudo mais. Hoje, pelo tamanho que já está a igreja, né, graças a Deus tem crescido bastante. Você tem essa percepção, tipo, de um tempo para cá chegaram tantas pessoas saíram. Você que está na visão de pastor ali, né, que vê o global. Você tem essa percepção apurada de tipo, putz, está saindo gente, tá chegando gente e tal? Assim, hoje, não só a igreja, mas hoje existe um trânsito muito grande de pessoas em igreja. Justamente por aquilo que nós já falamos. As pessoas estão procurando, não a igreja, elas estão procurando um serviço. Uhum. E muitas vezes elas estão numa igreja, a igreja não oferece o serviço que elas acham que estão pagando o dízimo, Uhum. e aí elas estão, né, são os clientes. Uhum. Então, acontece. Às vezes, até uma deficiência da igreja. Um exemplo da nossa igreja. Nossa igreja hoje não tem uma estrutura para trabalhar com criança autista. Certo. Se você é pai de uma criança autista, o seu filho tem que ser assistido e se você busca essa estrutura. Uhum. Então, pode ser que você entra numa igreja e depois você fala, essa igreja não atende a minha família, e você mude de igreja. Então, tem esse trânsito normal. O pessoal da secretaria, eles fazem esse levantamento de membros novos, gente que saiu. Não é minha preocupação. Uhum. Não é a minha preocupação. A minha preocupação é o seguinte. Do jeito que a gente faz o convite, o apelo, eu continuo pensando assim. Alexandre, você se converteu? Você entregou sua vida a Jesus? Sim. Pastor, eu quero ir para outra igreja. Você ainda vai servir a Jesus? Sim, tá tudo bem. Então, tá tudo bem. Mas existe, né, modelos diferentes. Uhum. E a minha preocupação sempre é o novo convertido. É sempre ele. Por quê? Porque os primeiros passos, que são os mais difíceis, para você entender, você não se frustrar, você entender o verdadeiro evangelho, você entender o que mudou na sua vida. Então, a minha preocupação, eu acho que eu tenho muito essa questão de consolidar a pessoa. Tá. Então, assim, se converteu, eu vou consolidar você. É como você dá a primeira oportunidade do primeiro emprego. Depois que a pessoa ela já tem um registro ali na carteira, Uhum. ela vai seguir a vida Ela dela. vai tranquilo. Entende? Mas o primeiro passo é difícil. Cara, é difícil. Então, e aí você falando isso, eu fico pensando, tipo, principalmente, vamos falar aí do jovem, né? Jovem, pelo menos na minha época, que não faz tanto tempo assim, mas eu acho que eu não senti tanto essa dificuldade de ser um jovem cristão, assim, na sociedade, na escola, no trabalho e tudo mais. Hoje, eu penso que já é mais complicado, sabe? Eu fico pensando, o jovem novo convertido, que realmente, né, aceitou Jesus e tudo e quer a mudança de vida, entra muito nisso que você está falando, de tipo, essa mudança, né, que não... Às vezes, talvez, o jovem tenha até ele tem até essa cobrança em cima dele, tipo, agora eu preciso fazer tudo diferente, né?
E aí cai nessa dele entender que é um processo, né? Não é que Processo. você se converteu e aí agora você vai fazer. Pode acontecer, mas você não vai fazer tudo diferente, né? E aí eu fico pensando no jovem, porque hoje em dia, cara, é muito difícil o jovem cristão conviver na sociedade que a gente tem hoje, né? Então, pensando no jovem aí, que acabou de se converter e tudo mais, que a gente tem alguns na nossa igreja e tal, como ele conciliar, balancear esse momento novo dele, né? Tá começando a andar, a aprender a andar agora com a vida que ele levava, né? Que muitas vezes era uma vida desenfreada, né? Como fazer esse balanço para quê? Para não ter aquele choque de tipo, não consigo e o cara desiste, né? Mas também não ter aquela, beleza, eu tô na igreja, mas deixa as coisas acontecendo naturalmente. Tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter. Primeiro tem que entender o que é conversão. A Bíblia fala: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes, a gente encontrou uma religião, não encontrou um Deus. Boa. Porque Deus, ele tem poder de transformar a gente. A religião tem poder de transformar as nossas ações, que aí a gente vira hipócrita. Então, um jovem, por exemplo, um jovem ele tem que entender. Eu sou de uma época que eu ia para a escola e eu jogava futebol escondido, Aham. porque a igreja não permitia que eu jogasse futebol. Então, mas eu não deixei de jogar futebol. Então, na verdade, eu fazia uma coisa por causa da igreja e não porque eu estava sendo transformado. Então, você pega um jovem hoje, se você pegar um adolescente, que a gente chama de adolescente, mas para eles são jovens, 15, 16 anos, Uhum. cara, eles transam, eles fumam narguile, eles vão pro funk, eles já, às vezes, vende foto na internet, né? Nudes. Nudes, o cara tá, né? Eles estão Aham. no mundo deles lá. Esse cara se converte. Você tem que apresentar para ele Cristo, Uhum. que vai gerar mudança. A igreja, igual a nossa igreja, tem um estatuto interno, né? Olha, isso aqui é legal, isso daqui não pode, isso daqui... Mas vai moldando. Eu acho que tem que ter paciência com a pessoa. E ver se essa pessoa realmente está sendo convencida pelo Espírito Santo. Entende? Então, Certo. por exemplo, esse jovem que tem todas, né, tinha todos esses defeitos. Se o Espírito Santo alcançou ele, ele vai começar a se sentir mal. Então, talvez a primeira coisa que ele vai parar é de mandar nudes. Certo. Ou isso aqui não é legal. Mas daqui a pouco, ele vai falar assim, meu, também não vou ficar mais fumando narguilé. Ou eu vou lá no funk e não tá pegando bem. Porque depois eu vou para a igreja e Deus vai transformando ele. Agora, Uhum. o problema é que a gente quer transformar a pessoa com a nossa força e com a sua... eu nunca transformei ninguém. Inclusive, Alexandre, polícia não muda ninguém, cadeia não muda ninguém, filho não muda ninguém, casamento não muda ninguém. A única pessoa que tem poder de transformar a vida do homem é Deus. Ninguém mais. Uhum. Então, a gente crê no poder do Espírito Santo. Se não, agora tem que ter paciência, né, cara? Tipo, nem todo mundo é o que eu falei, cada pessoa de um jeito. Aham. Tem gente que vai continuar fazendo algumas coisas e vai transformando, mas o importante é ser assistido e ser honesto. Olha, eu tenho um problema. Falar pro seu líder, pro seu pastor, olha, eu me converti, mas eu tô com um problema sério em pornografia. Olha, eu me converti, mas eu tenho hoje eu consigo ter essa comunicação. Uhum. Entende? Igual, Uhum. por exemplo, quem fuma maconha, cara. É difícil largar. É difícil, né? É difícil largar. Sim. Sim. Porque o cara depende da maconha pra ir no banheiro, depende da maconha pra abrir o apetite. Essa pra dormir, Nossa. entende? Então o cara é dependente daquilo ali. Aham. Então, o que eu falo normalmente pra pessoa? Você se converteu, conseguiu parar de uma vez? Não. Então por que você não tenta diminuir? Ah, pastor, isso é conselho que se dá? Não sei, mas. Não é? A pergunta é: tem surtido efeito? Se tem surtido efeito, Mas tem que ter é um. transformação, Aham. não é? Aham. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, entrou na igreja, cara, é tudo novo. Inclusive, a gente tem uma linguagem, que é uma linguagem crentez, não é? Que a gente acha que as pessoas entendem. Costumes nosso, que às Uhum. vezes as pessoas não entendem. Por exemplo, tem igreja que as pessoas não se abraçam no final do culto. Sim. Nossa igreja,
tem o costume de abraçar. Os Uhum. irmãos se abraçam no final do culto. Cara, você pega um novo convertido, o cara não recebeu um abraço, só anda com um maloqueiro. Você vai abraçar o cara acha estranho, não é não? É verdade. Várias pessoas na igreja, às vezes, assim, cara, distraído, eu abraço o cara acabam assim, ó. Dá uma travada, Dá uma né? travada assim, aí você fala, meu, acho que... Então, assim, é tudo novo, cara, tudo novo. Acho que eu dei um passo a mais. Não passa mais. Mas é isso, a gente tem que respeitar, né? Você acha que o cara vivido já, ele tem uma transformação mais rápida do que o jovem, assim, na grande maioria? Por ser mais experiente, por ser um cara mais maduro? Você Mais tem essa velho, percepção? mais velho o mais assim? velho, isso? Nosso caso. Nosso caso. Não. Não, a pessoa... É porque a pessoa mais velha, ela tem mais maturidade. Uhum. Então, ela tem mais certeza no que ela quer. Por exemplo, hoje o adolescente quer batizar. O que eu falo normalmente? Eu não vejo uma idade certa para o batismo. Uhum. Não pode ser criança, né? No nosso caso, nossa igreja não batiza criança. Mas, assim, eu acho que o pai tem que dar essa resposta. Por quê? Porque o adolescente, às vezes, ele não sabe o que ele quer ainda. Uhum. Não é? E a pessoa mais velha já sabe. Então, por exemplo, pega o cara já foi raparigueiro, né? Já andou nos forró da vida, Uhum. já usou droga, já bebeu, já correu da polícia, já apanhou da polícia, às vezes já pegou cadeia, tudo. Ele já sabe o que ele quer. Ele já viveu tudo isso daqui, ele fala, não quero mais essa vida pra mim, eu quero uma vida nova. Uhum. Muitas vezes, é até um problema na vida dos pais de filhos cristãos, é isso, às vezes o adolescente, o jovem desvia. Uhum. Mas por que ele sai da igreja? Porque ele foi criado naquele contexto, ele não experimentou nada. Aí, cara, ele vai pra escola. Chega lá, choque. Primeira coisa, na igreja, qual que é o ensinamento bíblico e da igreja hoje? Case virgem, né? Virgem, não pode fazer sexo, não pode beijo muito demorado, né? Essas coisas. Uhum. Aí o cara chega na escola. O que acontece? Chega lá, todo mundo pega todo mundo, ninguém é de ninguém, Uhum. não é? Você não... Aí é um choque. Aí o cara experimenta lá, vida sexual. Muitas vezes ele não fica na igreja. Entende? A coisa mais forte que hoje o filho do crente toma é café. Não é? Né? E chega na escola, cara. Aí experimenta um negocinho novo, Uhum. não é? Aí o cara fica doidão. Aí sai da igreja. Entendeu? Então a gente tem que entender que pro adolescente, pro jovem é mais difícil. Uhum. Agora, a pessoa que já experimentou de tudo, eu não estou dizendo que tem que experimentar de tudo pra ir pra depois ir pra igreja, certo? Mas é muito difícil. Uhum. É muito difícil. Eu fui criado na igreja, desculpa, Patinho. Eu fui criado na igreja. Você também. Uhum. Cara, primeira vez que eu fui exposto, eu me assustei. Uhum. E normalmente é na escola. Né? Se assustou e muitas vezes aí realmente que se E perde. naquela época, nós que amarrava a cachorro com a linguiça, né? Pois Ele é, não comia. pois é. Imagina agora. Eu tive essa fase, foi curta, mas eu tive essa fase de, tipo, se perder ali por um tempo, sabe? Depois que você é exposto a isso, realmente é bem complexo. Meu, sabe o meu... Você tem... É engraçado, porque assim, quando eu era adolescente, criança, não se usava droga, né, na escola, assim, era muito difícil você... Como hoje, você vê os caras... Eu lembro que meus amigos, eles fumavam folha de chuchu, cara. Sério, mano. Folha de seca. Essa Enrolar. Você já fumei folha de chuchu. Meu testemunho, a coisa mais pesada que eu já usei na minha vida foi fumar folha de chuchu. Mas os caras bolavam lá e acendia os moleques. Mas naquela época não tinha. Hoje, cara, você na escola, os caras tá, né? Eu fumei também, mas eu fumava a bituca de cigarro do meu pai. Então, depois que ele jogava fora. Por isso que não viciou. Você fumava só a bituca, assim, então, não tinha nicotina, era não só tinha nada. Espuma. E ainda escondido, que se ele pegasse... Eu acendia, eu criança, né, quando minha mãe não era cristã, eu acendia cigarro pra minha mãe. Eu amava acender cigarro pra minha mãe. Minha mãe jogava um baralho aqui, ó. Aí eu quero que eu acendo. A maioria das pessoas começou a fumar assim, né? Nossa, cara. Aí eu ia lá, já vi assim, casgando todo. Mas é comum. Então, assim, hoje a gente tem que entender isso. E assim, a pessoa às vezes vem de um mundo que a gente desconhece. Sim. A gente desconhece. E como mudar isso? Como eu sou um pastor, né, assim, mais jovem, assim,
e eu não vivi assim nas trevas totalmente, né? Eu me assusto com algumas coisas ainda, Aham. né? Por exemplo, vou contar uma coisa que me assustou, Certo. como pastor. Um casal lá, um casal não, um homem chegou na igreja. Chegou na igreja, pastor, sou desviado, tal, estava afastado, tô voltando para a igreja, beleza, glória a Deus, tudo bem. Seja bem-vindo. Ele começou a ir lá no trabalho das casas. Aí um dia ele me chamou. Pastor, tô com dificuldade no casamento. Beleza, tá com dificuldade no casamento, vamos tentar se ajudar. O que que é? O que que você imagina dificuldade de casamento? Financeiro, Financeiro. a mulher não quer acompanhar o cara pra igreja e tal. Aí eu falei, não, tudo bem, tá de boa, a gente resolve. Aí sentei com ele pra conversar. Pastor, tô com um problema. Eu falei, não, tudo se resolve, cara. Né? Tudo se resolve, Uhum. assim, a gente dá Eu um já vi de jeito. tudo. Já vi de tudo. Aí ele falou assim, pastor, mas minha situação é um pouquinho complicada. Eu falei, então me conte, né? Me conte. Aí ele falou assim, ó, seguinte, eu era da igreja, e aí eu saí da igreja, Uhum. casei. Casei com a mulher que não era da igreja. A gente começou a experimentar as coisas da vida. Nessa daí, a gente começou a ir pra casa de swing. Certo? Tem que traduzir para quem não sabe o que é isso? Não, eu também não sei. Dá um Mas, Google, dá um Google. dá um Google. Mas assim, não pode falar tudo, mas assim, é troca de casal, cara. Que Aham. hoje, para algumas pessoas, é comum. Uhum. Aí o cara foi e começou a ir nessas casas, trocar de casa, troca de casal e tal. Só que aí ele viu que aquela vida não era o que Deus tinha para ele. Ele voltou para a igreja. Tá. E a mulher? E qual que era a dificuldade agora? É. A mulher falou: eu não vou largar a vida que eu tô vivendo. Aham. Eu falei, meu amigo, tu tem um problema. Eu falei, tu tem um problema. Eu falei, cara, é difícil. Você tem que falar para ela o seguinte, ó, eu fiz essa prática, inclusive eu que te levei, mas é uma coisa que eu não quero viver mais. Talvez para essa vida minha nova eu não vou aceitar isso. Uhum. Eu acho que eu não tô nem pedindo para você ser crente ou não. Eu acho que você tem que ver se é isso que você quer viver e tal. Mas é muito louco, né, cara? Onde que você ia ter um problema desse? Você nunca imaginava que fosse Nunca imaginava. algo desse tipo. Nunca imaginava. Caracas. Nunca imaginava. É. Você falaria o quê pra você como pastor? Nossa, eu? Olha, eu falaria, você tá com problema, cara? Sério. É muito difícil, muito difícil. Eu não faço nem ideia como que eu me comportaria ouvindo uma situação dessa. Realmente tem que ter muito jogo de cintura nessas horas. Porque às vezes eu fico pensando, falo, cara, como que você recebe isso e no mesmo momento você precisa dar uma palavra ali, entendeu? Tipo, às vezes não é nem o conselho e tal, que também você pode falar, olha, vou pensar um pouco e tal, mas o baque ali de receber isso no momento e ter que reagir, eu não sei o que eu faria, não. Você tá maluco. imagina um membro, o cara que chegou na sua igreja, ele se converteu, ele é dono de biqueira. Eu conheço pessoas nessa situação. Toda a renda da pessoa era a venda de droga. Uhum. Então, ele sustenta a casa com venda de droga, ele sustenta a família com... E aí ele se converte. Pra ele é um trabalho, né? É o trabalho dele. O trabalho dele. É o sustento dele. É o sustento dele. E aí? Eu sei que o certo é o quê? Meu, você é nova criatura, você tem que largar tudo. Uhum. Entende? Uhum. Só que vamos dizer que esse cara ganha aí com droga 15, 20 mil reais por mês. Eu tenho um amigo, pra você ter ideia, ele não se converteu, ele mudou de vida, né? A esposa dele é cristã, tudo tal, mas ele, cara, ele falou, ó, na época eu era jovem ainda, ele falou assim, você fala pra mim, cara, que eu tenho que largar o crime e tal, só que ele falou assim, naquela época ele falou assim, eu tô acostumado a usar camiseta de 200 reais, eu tô acostumado a comer coisa boa. O que eu faço? Eu falei, meu amigo, eu falo pra você tá numa situação complicada. Porque ele falou assim, você quer que eu... Ele falou assim pra mim, você quer que eu saia e vou trabalhar pra alguém? Eu não tenho nem profissão, cara. É difícil. Aí eu falei assim, não, acho que você tem que pegar. Eu dei um conselho pra ele e ele fez isso. Agora eu não sei se tá certo ou errado. Sim, Eu falei, ó, na minha opinião, você tem que pegar o que você tem de bens, vender e montar um comércio pra você. Não precisa você vender droga, não precisa você mais fazer assalto, entendeu? E aí ele fez isso. Uhum. Ele montou um comércio e hoje ele vive do comércio. Agora, às vezes eu fico pensando,
o que ele tinha também era dinheiro de errado, né? Então ele montou o comércio, eu não sei se eu dei o conselho certo. Mas pelo menos ele parou, né? Largou o crime. Mas assim, é difícil, Alexandre. Sim. É difícil. A pessoa vivia daquilo ali, de repente você falar. Aham. Entende? Então hoje tem aí o pessoal que vende foto sensual. A mulher vende foto sensual. A renda dela é isso. Ela se converte. É. E isso é muito comum, viu? A gente É muito comum. tem... A gente acha, às vezes, que isso tá distante de nós, mas... como É fácil pra mim hoje em chegar e falar dia- assim, ô irmã, você vendia foto, né? Sensual, tal. Vende Avon agora. É fácil, mas não é tão... Pra pessoa não é Aí tão ela, fácil. aí ela puxa o extrato bancário dela e fala, ó, pastor, esse é meu nível de vida. É com isso aqui que eu vivo. Aí você pega o extrato de quem vende Avon. E vende pouco ainda. É. E é tipo, várias coisas loucas. Alexandre, a minha família não é muito de festa. hum, Mas tem pessoa que vem de um contexto que todo final de semana é festa na família. E é forró, meu irmão. comendo solto. Comendo solto, a poeira sobe, é cachaça e dança. Aham. Você vai falar o que pra pessoa? Não vai mais não conviva mais com a sua família? Uhum. Isso falta pra gente, às vezes, sabedoria. Porque a pessoa tá ingressando numa vida nova. E por isso que eu falo, tem que tirar dúvida. Tem que andar com alguém que tenha sabedoria pra você não ficar Não leléu. ficar doido. Porque senão, todo final de semana você vai pra casa do seu pessoal ali, da sua família, e todo final de semana aquela mesma Aham, coisa. aham. Agora você chega lá, Agora eu me converti. agora eu me converti. E isso, antigamente... Dependendo da igreja que você for, nem coca você toma. É É... pecado. E antigamente era o que acontecia mesmo. Era o que acontecia. Tipo, eu acho que até por isso que existia muito da. Principalmente em família. Em família, acho que isso era mais normal. De você, às vezes, chegar assim e as pessoas falam, chegou o crente, chegou É. o santo e tal. Por conta de situações como essa. Às vezes a pessoa. Não é nem por maldade, ela faz porque ela acha que tem que ser daquela forma e tudo. Só que ela se exclui. Quando ela se exclui, qual que é o recado que você está passando para outra pessoa? Agora eu sou melhor do que você, então se você quer continuar E fazendo é qualquer isso... lugar que você chega, né? É, Eu trabalhava em obra, aí chegava em obra assim, tipo assim, cara. a obra é doída, hein? Mano, cara de tudo que é lugar. Aí eu lembro que você chegava assim, aí eu nunca fui de a pessoa me conhecer e eu já falar, eu sou crente e tal. Aham. Eu deixava a pessoa perceber Sim, Aí, beleza. Aí, normalmente, obra, cara, você termina ali, no horário do almoço, você senta ali na calçada e tal. sim. Aí eu lembro várias vezes aconteceu isso, cara. A pessoa, olha aqui, essa mulher que tá passando aí, eu não sei o quê. É uma delícia, né? Falava pra mim, é uma delícia. Eu falava, é bonita. Aí, você não gosta, não? Eu falei, eu gosto. Uhum. Mas, falei, só que eu sou cristão, cara. Entendeu? Eu tenho minha mulher em casa. Aí, normalmente, a pessoa toma um choque. Então, Aí, ele pega isso daí, aí começa. Aí, quando passava as mulheres no outro dia, sabe o que eles falavam? Pena que você não gosta. Aí já começa. Ah, peão. Pena que você não gosta, sei o quê. Eu falava, ó, cara, tipo assim, você tem que entender. Então, o cara que ele vê uma mulher, ele pode ser quem for. Uma mulher bonita, ele vai admirar. Aham. Agora, o desejar é outra coisa, que aí eu entro o pecado. Então, você vai fazer o quê? Você vai pôr uma venda nos olhos? Uhum. É o mundo que a gente vive, cara. Sim, sim. Entendeu? A pessoa tem que entender isso, porque o que a igreja tenta fazer às vezes? Colocar a pessoa numa bolha. Mas é o que eu sempre falo na igreja, não existe uma condução só de crente, não existe um mercado só de crente, não existe uma empresa. O mundo é isso que a gente está vendo. Exato. E aí você vai fazer o quê? Você tem que aprender que agora você é uma nova criatura, você anda com Cristo, está em processo de libertação. É igual aquele filho único que foi criado ali dentro de casa, dentro do apartamento, né? Como muita gente fala. Quando Empinando pipa pela janela. Empinando pipa pela janela, exatamente. É por aí. Agora, ó, você quer ver uma coisa assim, cara, que muito louca, assim, que a gente às vezes não para imaginar como é difícil pra pessoa. Rotina de igreja. Tem igreja, tem culto Sim. todo dia. Uhum. Então é difícil pra pessoa se acostumar com isso. E são coisas que às vezes a gente não. Entende? A Aham. gente não para pra pensar nisso. Uhum. Por exemplo, não sei, você já foi de falar palavrão? Não.
Não. Pega alguém que fala palavrão e a pessoa se converte. Aham. É uma dificuldade, cara. É uma dificuldade, porque se a pessoa tem costume de falar palavrão, a cada 5 palavras que ela fala, 3 é palavrão. Tá embutido E ela no vai vocabulário dela, aprender, né? o vocabulário, ela vai aprender uma cultura diferente. Eu vou te contar um negócio engraçado. Lá vai. Às vezes, você fala o que você ouve, né? Sim, Em casa. sim. Né? Tipo, você ouve em casa e... enfim. Aí, depois tem que... Se não for bom o que eu vou falar aqui, vocês cortam aí. Aí a gente frequentava uma igreja, que era uma igreja mais pentecostal. Tá. E aí, sempre dava oportunidade. Você pedia lá, dava um papelzinho, quero cantar, não sei o quê. Aham. Aí a irmã tava toda orgulhosa com o filho. Isso é verdade que eu tô falando, é sério. Toda orgulhosa com o filho e tal. E falou, ô pastor, meu filho quer cantar. Só que a família era recém-convertida. Você via que ainda tinha uns costumes assim ainda, né, Tá. do mundo. Aí o moleque foi cantar. Aí pegou o microfone aqui e tal. Aí soltou o playback lá. Aí ele fez assim e tal. Já dava pra ver que ele esqueceu. Aí todo mundo, a mãe dele. Aí o moleque, primeira palavra que o moleque falou, tipo, sal da igreja, Pai do Senhor. Aham. Aí a segunda vez soltou, ele não lembrava. Aí ele falou assim: ih, Calai, eu esqueci. Alexandre. Oh, meu Deus. Pensa numa vergonha, cara. A mãe não meu sabia Deus. onde colocava a cara. O pastor não sabia se tomava o microfone da mão do menino. A gente que era mais jovem, meu, rindo. Mas ele falou Ai. o que ele estava acostumado a falar. Não é? Sim. Tipo, não é. Aí você vai, não, essa criança tá perdida. Mas toda criança tá vendo os pais falando palavrão direto. Como é que vai fazer? Até o próprio adulto mesmo. Quando ele começa a mudar assim, ele vai soltar naturalmente, né? Não tem nem a malícia, Nem nem a a maldade malícia. do palavrão em si. É aquela coisa, é o vocabulário E dele. tem que ele vocabulário nosso que a gente, pra gente não é ofensivo, né? Igual, por exemplo, às vezes eu falo caramba. Aham. Tem gente que é ofensiva essa palavra. Uhum. Mas às vezes, do costume, daquilo que... Então tem que entender, tem que ter paciência. Ó, o novo convertido é um bebê, você tem que ter paciência. Senão, não vai. Top. Deu papo, hein? Deu papo. Pastor, a gente tá chegando no encerramento de mais um episódio. Glória a Deus. Esse episódio, eu acho que no nosso contexto, é muito válido, sabe? A nossa igreja tem crescido, tem chegado pessoas novas e muitas vezes isso é uma dor, na verdade, né? Do novo convertido, de conseguir entender, conciliar mudança de vida, mudança de hábitos, de vocabulário. Então, são assuntos pertinentes da gente sempre estar falando, sempre estar conversando. Não só na nossa igreja, né? Outras igrejas, Sim. em todo lugar, Ajudando. ajudando da forma que a gente pode. Então, chegando no final desse podcast, eu queria pedir para vocês compartilhar. Segue a gente nas redes sociais. Elas vão aparecer aqui em algum lugar desse vídeo. Redes sociais da nossa igreja, IBRP, do nosso podcast, o nosso YouTube. Pega esse episódio, manda pro pessoal, manda para aquele seu amigo convertido que ainda tá meio assim, aquele que já tá pegando firme, manda para ele, que eu tenho certeza que vai ser muito válido e vai ser de suma importância para que ele possa ir assistir e com certeza ele vai se identificar. Exatamente. Com certeza. E pra achar o podcast da igreja é só colocar IBRPcast. Você me lembrou. Aí vai achar. É IBRP. É isso, É isso. IBRPcast e também Igreja Batista Renovada do Paulistano. Vai aparecer nas redes sociais e vai ser uma benção. Coisa boa. Bom demais estar aqui E com no você. YouTube, estamos lá no YouTube. Acompanha lá nosso podcast. Também tem alguns conteúdos do culto e tudo mais que o pessoal coloca lá. Muito bacana. E vai ser um prazer. Quando quiserem nos visitar, estamos no Jardim Paulistano, na Zona Norte de São Paulo. Também vamos deixar o nosso endereço aí para vocês que quiserem nos fazer uma visita. Serão muito bem-vindos. Certo, pastor? Certo, Deus abençoe. E eu queria também deixar um recado importante aqui, Alexandre. Diga lá naquela câmera ali. Ó, você que tem a sua empresa, seu comércio e gostaria que a gente falasse aqui da sua marca,
gostaria que a gente falasse sobre, né, o trabalho que você presta. Você pode ser um dos patrocinadores aqui do nosso podcast. Então, você pode procurar a nossa equipe aí. Nós teremos prazer, né, de ajudar vocês e também ser ajudado, porque a gente tem um custo, né, para fazer os episódios. Então, procura aí o Alexandre, a Letícia, o pessoal da igreja aí, e vai ser um prazer anunciar a sua marca aqui. E eu vou ser seu garoto propaganda. Boa, boa. Show. Pastor, mais Obrigado, uma vez, mano. obrigado. Deus abençoe. Tamo Um junto. abraço a todos aí. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.